Tempo e programa No Clima. Entretenimento e muita informação na manhã do seu sábado, pela Rai Vale, Rádio Estadão Vale. Fique atento e saiba o que acontece em São José dos Campos e no mundo afora. Programa No Clima. A apresentação, André Bom Tempo. Bom dia, amigos, bom dia, amigas, aqui vocês que estão nos acompanhando no programa No Clima. E quero saudar a todos, né, que estejam aí nos acompanhando e bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o André Bom Tempo e, claro, trazendo aqui para vocês as melhores notícias, conteúdos aí sobre história, meio ambiente, sustentabilidade, também muitas informações sobre movimentos sociais, ativismo, pessoas que fazem a diferença, seja na nossa cidade, estado, país, entre outras localidades, né? Fora vários fatores, elementos e outras demais questões que gostamos sempre de trazer aqui para todos vocês. Importante, né? Porque afinal de contas fazemos este programa como, entre outros motivos, buscar evidentemente um resgate histórico. É um no clima no sentido daquela visão do que está acontecendo agora, né? Se a gente pegar puramente aquela visão de no clima, questão climática, previsão do tempo, até uma coisa mais abrangente, uma coisa assim de falar o que está acontecendo, o que aconteceu, ou coisas que a gente está buscando trazer do passado para ser devidamente trabalhada aqui agora no presente. Então são várias informações, né? São várias particularidades que poderíamos estar aí devidamente trabalhando. E fico muito contente de estar fazendo esse tipo de atividade, porque afinal de contas ajudamos inclusive com que as pessoas vão conhecendo, né, as histórias uma das outras, as atividades uma das outras. No programa de hoje, inclusive, baterei um papo com o meu amigo Marcelo União, cujo nome não por menos vem justamente dessa união entre pessoas que o ajudam e que ele ajuda, né, de outras formas, e buscando, evidentemente, ajudar a cidade, ajudar a comunidade como um todo. Além, claro, do próprio União, em homenagem ao seu bairro, o Residencial União, aqui na zona sul de São José dos Campos. Então, tá aí uma dádiva, né, de podermos todos conhecê-lo e ele, direto ou indiretamente, também conhecer a vocês e todos os demais. Então, logo mais falaremos também um pouquinho aqui com ele no programa. E falando aí das questões históricas, né? Sei que estão todos preocupados com toda a problemática do coronavírus, todas as polêmicas vindas de Brasília e que, querendo ou não, se espalham por todo o território nacional. Afinal de contas, né? Tivemos agora o problema mais recente da saída do ministro Nelson Teich, do Ministério da Saúde, o segundo ministro em menos de um mês que nos deixa, né? que deixa a pasta. Claro que no caso do primeiro ele foi demitido, né? Não foi a priori uma escolha dele a saída, e agora, né, infelizmente tivemos aí mais recentemente a perda do ministro Nelson Teich. Claro, né, não estou aqui para defender esse ou aquele, mas apenas dizer, apenas deixar claro que num momento de instabilidade, de inseguranças e que para muitos poderia representar alguma forma, né, de estar enxergando o trem entrando nos trilhos,
parece que a coisa só está descarrilhando, né? Mas deixando essa questão um pouco aí do coronavírus de lado, não vamos deixar em branco também a celebração, evidentemente, do 13 de maio. Essa semana, né, comemorada aí o nosso 13 de maio, que nada mais foi, para aqueles que não estejam com a memória tão refrescada, né, a assinatura da Lei Áurea das mãos da princesa Isabel, que finalmente proclamou a República. Seria Dom Pedro II, né, pelos diversos relatos, inclusive saudar aqui e cumprimentar meu grande amigo Tiago Bueno, desculpa, Tiago Araújo, né? Tiago Bueno é outra pessoa, o Tiago Araújo, grande menino aí, grande historiador, e que sempre, independente de questões políticas, sempre enriquece aí as conversas, né? As entrevistas e tudo mais que, quando possível, tenho aí com ele. E, como eu disse, independente da visão política de mundo, é sempre muito bom ouvi-lo, né? E ele sempre acrescenta muito ao debate, inclusive trazendo outras versões, outras análises daquelas que a gente costumeiramente aprende ou costuma ver nos livros de história. Embora muitas obras tenham sido escritas de alguns anos para cá, revisando, fazendo releituras, reinterpretando e acrescentando outros pontos de vista. Gostemos ou não desses pontos de vista, mas o importante é que estão sendo aí devidamente apresentados. Fica a nós, dentro do possível, ouvirmos, né, darmos o devido crédito e seguirmos essa ou aquela linha. Eu, por exemplo, costumo, no que tange a história da nossa querida São José dos Campos, como já citei aqui e cito novamente, seguir este cidadão, Luiz Paulo Costa, colega aí, jornalista, radialista, escritor, historiador e ex-vereador aqui da nossa São José dos Campos, que traz um conteúdo muito rico, né? Esse é somente um de tantos livros que ele escreveu e fala aí, né? Conta, evidentemente, um pouco de tudo, né? Que São José dos Campos e o nosso Vale do Paraíba passaram, né? E ainda passam em todos esses séculos. Voltando então à questão do 13 de maio, né? Em paralelo com este livro, temos inclusive um dado muito interessante sobre a nossa participação no movimento de independência do Brasil, que consequentemente, após alguns anos, né, tivemos finalmente a proclamação da República e, anteriormente a isso, a própria abolição, né, dos negros, a própria abolição, o fim efetivamente da escravatura. Vou ler aqui esses trechos para justamente fazer a devida homenagem, a devida referência histórica. Nas palavras então de Luiz Paulo Costa, os joseenses participaram da independência do Brasil. A independência do Brasil, a emancipação política do país no início do século XIX, ocorreu no dia 7 de setembro de 1822, em que se deu o chamado Grito do Ipiranga, às margens do riacho Ipiranga, em São Paulo, e os joseenses participaram da independência do Brasil. Em agosto de 1821, começaram a se realizar na Vila Joseense várias reuniões secretas na casa de Venâncio José Leme, segundo o álbum de São José dos Campos, de João Neto Caldeira, de 1934. Ofício da Câmara de São José, enviado ao príncipe Dom Pedro, relatou que naquelas reuniões eram lidos artigos do cônego Sampaio e de Gonçalves Ledo, do jornal O Reverbero. A 10 de setembro de 1822, a Câmara reuniu-se e festejou a data com a iluminação de todas as casas
por meio de archotes, também sendo engalanado o Paço Municipal. O presidente da província, Francisco Antônio de Barros, permitiu que se disparassem os arcabuzes. Realizando-se a 1º de dezembro de 1822 a sagração de Sua Majestade o Imperador, a Vila de São José foi representada neste ato por Venâncio José Leme, José Vicente Ferreira e Inácio Ricardo de Brito. Em sessão de 14 de fevereiro de 1824, a Câmara delegou poderes aos senhores Tenente-General Manuel Martins do Couto Reis, desembargador Antônio Rodrigues Veloso de Oliveira e João Maria da Azevedo Chichorro, para que, em nome da Vila de São José do Paraíba, jurassem a Constituição na Corte Imperial. Cumprida a missão, a municipalidade convocou o povo para a sessão solene realizada a 12 de abril de 1824, na qual foi jurada a Carta Magna do Império do Brasil. A ata respectiva foi subscrita por 277 joseenses. Então tá aí São José dos Campos fazendo parte deste momento importante da nossa história, né? A independência do Brasil, que foi um processo histórico, gostemos ou não, mas devidamente importante, né, para toda a nossa história e a nossa Constituição enquanto país propriamente, né? E na sequência tivemos finalmente, claro que críticas à parte de como foi feito ou do tempo que levou-se para fazer, e também não dependeu apenas e única exclusivamente das mãos, do punho de Dona Princesa Isabel, mas sim de um histórico de muitas lutas, né? Evidentemente, e ninguém está negando isso aqui, é bom deixar muito claro. Mas fato é que demorasse mais, demorasse menos, né? De qualquer forma, efetivou-se que a princesa Isabel, já de um legado iniciado, né, pelo seu pai, o imperador Dom Pedro II, que segundo biografias consta que também não era um escravagista, embora infelizmente tenha que ter adotado posturas moderadas, né, de relacionamento com a elite escravocrata do país, até para não sofrer a perca da coroa, digamos assim, antes, né, de 1889 e de repente culminar inclusive na impossibilidade dos escravos, né, dos negros escravizados terem sido devidamente libertados. Eu sei que alguns não gostam dessa expressão, mas vamos dizer assim que foi um mal necessário. Foi um mal para evitar um mal maior. O debate está aberto, né? Mas também não é essa a nossa intenção nas nossas considerações aqui de hoje. De qualquer forma, voltando então à nossa data, né, propriamente do 13 de maio, joseenses na abolição dos negros e na proclamação da República. São José participou ativamente da luta pela abolição da escravidão. Alguns fazendeiros daqui, como o Dr. José Pedro de Paiva Baracho, anteciparam-se à Lei Áurea de 13 de maio de 1888 e, incondicionalmente, libertaram seus escravos. Um dos maiores abolicionistas joseenses foi o professor Sebastião Hummel. Acho que já ouvi falar esse nome, hein? Né? Sebastião Hummel, que pregava publicamente o fim da escravidão. E não foi diferente na luta pela proclamação da República em 15 de novembro de 1989. Os primeiros rumores acerca da mudança de regime chegaram a São José em fins de 1888. Aliás, desculpa, aqui ele fala 1904,
89, né, seria 1889, né? No caso, foi um errinho de digitação. Mas voltando ao texto, né? Os primeiros rumores acerca da mudança de regime chegaram a São José dos Campos em fins de 1888, conforme registra o jornalista Luiz Augusto Ferreira em História de São José dos Campos, desde a sua fundação até a proclamação da República, publicado no álbum da cidade do jornalista Edivar Simões em 1951. Sebastião Húmel, o primeiro professor primário da cidade durante 30 anos, colocou-se também à frente do movimento pela proclamação da República. A comunicação oficial ao povo joseense só se deu na sessão de constituição do governo provisório, da qual participaram os vereadores Francisco Alves Fagundes, João Augusto Gonçalves de Freitas, José Bruno de Alvarenga, Teotônio de Oliveira Miragaia e Francisco Luiz de Andrade e Almada. Diz a ata escrita pelo secretário Bento Hermídio de Sales, aos 17 dias do mês de novembro de 1889, no paço da Câmara Municipal da cidade de São José dos Campos, onde se achavam reunidos os membros do Partido Republicano, procedeu-se à eleição do governo provisório, sendo aclamados os seguintes cidadãos: para presidente, Francisco Alves Fagundes, vice-presidente, Antônio Domingues de Vasconcelos e secretário, Alfredo Augusto de Oliveira. A bandeira do Brasil foi adotada pelo Decreto-Lei nº 4 de 19 de novembro de 1889, o Dia da Bandeira. Sobre Sebastião Húmel, que adotava os princípios positivistas de Augusto Conte, escreveu o advogado e poeta Hélio Pinto Ferreira. Quer como cidadão exemplar, quer como professor primário, idealista da República e da democracia, Sebastião Húmel soube se conduzir com a firmeza dos fortes e a coragem dos heróis numa época sombria de nossa história, quando surgiu vitorioso o movimento republicano. Bom, tá aí então um trecho importante da nossa história, né? E nesse caso aqui, né, com relação à República, claro que ele dá uma visão mais otimista, afinal de contas o Luiz Paulo Costa é um republicano, né, um socialista republicano, democrata, e tem essa visão, né, tem essa linha de pensamento, da qual eu particularmente também coaduno, né, mas meu amigo Tiago Araújo provavelmente já discordaria nesses últimos trechos aqui dos quais eu fiz a leitura. Mas está aí um debate interessante para tratarmos com o tempo, né? Então fica aí a dica. Aliás, não esqueci do debate, senhor Tiago Araújo, entre você e o outro garoto genial dessa cidade, senhor Bruno Wallace. Dois grandes aí que quem ainda não conhece merece conhecer. Vale a pena, com certeza, organizar uma conversa entre eles e eu pretendo fazer isso sim. Deixa só as coisas darem uma, uma pequena estabilizada, mas vamos fazer sim, com certeza. De qualquer forma, tá aí então esse importante relato sobre o 13 de maio, né, de 1888, e um testamento, né, uma devida alegação, um devido registro histórico de que nós, de São José dos Campos e região, também tivemos a nossa participação neste simbólico momento histórico. Então, mais um motivo, né, para o nosso orgulho joseense. É isso aí. Vou para um breve intervalo. Na sequência, já entro aí com o meu bate-papo com meu amigo aí, o Marcelo União. Saber dele como estão as ações, né, do seu grupo de motociclistas e também
seu grupo de igreja, enfim, todos os grupos que ele participa, buscando levar ações solidárias e espalhar o bem onde quer que ele esteja. Rapidinho, já estaremos aí de volta. A Rai Vale está apresentando Programa No Clima, com André Bom Tempo. A informação na medida certa. Coronavírus. Atenção! Tem dúvida se está com coronavírus? Você não precisa sair de casa para se consultar. Basta ligar para 136 ou acessar nosso chat pelo saude.gov.br/coronavírus ou baixar o aplicativo Coronavírus SUS. TeleSUS. Consulta sem sair de casa. Ministério da Saúde. Governo Federal. A vida fica mais leve com cartão de crédito Olé consignado. Não tem anuidade, é internacional, melhores taxas do mercado, sem consulta ao SPC Serasa. Com cartão Olé, você pode fazer saques imediatos, parcelar compras em 12 vezes sem juros, efetuar compras pela internet ou telefone e muito mais comodidades e segurança para você. Fale já com a Olé, corretora autorizada, Luciana Caravaca, 12 99784 9546. Confie na Coronavírus. Atenção! Se você tem mais de 60 anos, fique em casa, mesmo sem sintomas. As demais pessoas devem fazer sua parte. Reduzir a circulação é extremamente importante para diminuir a transmissão do coronavírus. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar. Dúvidas? Ligue 136 ou acesse saude.gov.br/coronavírus. Quer saber mais? Baixe o aplicativo Coronavírus SUS. Ministério da Saúde. Governo Federal. Nossa água. Saber usar para não faltar. Água de beber, água para comer, água para viver. A água está presente em tudo que a gente faz. Além do uso doméstico, é essencial na agricultura, na criação de animais, como base para milhares de produtos, movimenta indústrias e usinas na produção de energia. E à medida que a população cresce, as cidades aumentam e se desenvolvem, e a demanda por água aumenta todo dia. Mas temos água suficiente para atender essa demanda crescente? Vários estudos apontam que, se continuarmos no ritmo atual de uso, muito em breve podemos enfrentar uma grande crise de abastecimento no mundo todo. Aqui no Brasil, em muitos lugares, inclusive onde a água é aparentemente abundante, já começou a faltar. É sério, a água é um recurso limitado. É preciso cuidar bem dela para que não falte. E uma das maneiras de cuidar bem da nossa água é usá-la de forma racional. A primeira ação é simples: detectar e combater o desperdício. Muitas vezes não percebemos, mas em praticamente todas as formas de uso de água acaba acontecendo algum desperdício. Os motivos podem ser muitos: falta de cuidado ao usar a água, equipamentos ultrapassados e pouco eficientes, ou vazamentos e falta de manutenção em redes e encanamentos, entre outros. E todos, do menor ao maior usuário da água, podem e devem dar uma parcela de contribuição. Os exemplos de como combater o desperdício na nossa casa, todo mundo já sabe. Fechar a torneira enquanto escova os dentes, esfrega as mãos, esfrega o rosto, faz a barba e só abrir para enxaguar. Tomar banhos mais rápidos e com o registro fechado enquanto se ensaboa. Usar a máquina de lavar roupa com quantidade completa de roupas e reutilizar a água do enxágue para outros usos. Não usar mangueira, limpar calçadas somente com vassoura e regar plantas com regadores. Evitar lavar o carro com frequência e, ao invés de mangueira, use um balde. Uma lavagem que consumiria mais de 200 litros pode ser feita com 40. Também é importante acompanhar com atenção o consumo em sua conta de água para verificar e consertar possíveis vazamentos.
O poder público e as empresas de abastecimento também devem ficar atentos para fiscalizar, manter em dia a manutenção e corrigir rapidamente problemas e vazamentos em tubulações e adutoras. Na indústria já houve muito avanço com a instalação de sistemas de reaproveitamento e reuso de água e programas de redução de desperdícios. Mas ainda pode melhorar muito, inclusive com a busca por cada vez mais eficiência do uso da água na produção. Na agricultura, com os métodos tradicionais, até 45% da água utilizada para irrigação é perdida. Uso de técnicas simples para indicar a necessidade de irrigação melhora a eficiência de produção e a redução da quantidade de água utilizada, pois cada tipo de plantio tem uma necessidade de irrigação. Os equipamentos mais adequados também podem variar para cada tipo de cultivo. E isso representa uma economia de água e energia muito importante para o agricultor. Aliás, economizar água em todas as atividades também ajuda a reduzir o custo da energia elétrica. Em certas atividades, como na agricultura, isso faz uma enorme diferença. Existem hoje também vários equipamentos poupadores que ajudam a racionalizar o uso da água, como torneiras de fechamento automático, redutores de vazão de torneiras, vasos e descargas econômicas, instalação de cisternas e sistemas de captação de água da chuva para uso geral. Essas e outras medidas muito simples, além de ajudar a preservar a nossa água, podem ajudar todos a economizar dinheiro, pois sua conta de água e eletricidade vai diminuir e muito. É possível produzir a mesma coisa utilizando menos água e economizando na conta. Então, repense sua produção, repense sua utilização da água, repense sua demanda. E você, já pensou em quanta água você precisa de verdade? Acesse www.ana.gov.br para saber mais sobre a agência que cuida das águas do Brasil. Coronavírus. Atenção! Se você está com sintomas de gripe, fique em casa por 14 dias e siga as orientações do Ministério da Saúde para o isolamento domiciliar. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar. Dúvidas, ligue 136 ou acesse saude.gov.br/coronavírus. Quer saber mais? Baixe o aplicativo Coronavírus SUS. Ministério da Saúde, Governo Federal. A Raivale está apresentando Programa No Clima, com André Bontempo. A informação na medida certa. Vamos conversar aqui então com o Marcelo União, alô ouvintes da Rádio Estadão Vale, e saber como que estão as ações aí, né, solidárias que ele, a esposa Fernanda e a turma toda aí, os amigos participam em São José e região, né? Bom dia, Marcelo. Bom dia, André. Bom dia, meu amigo. Maravilha. Como vai as coisas aí? Vamos de, dentro do possível, ajudando no que dá e tomando cuidado com a saúde, né? Tomando cuidado aí com as prevenções. É isso aí, nós também estamos nessa luta aí diária, nessa luta diária. Hoje, praticamente faz 53 dias que nós estamos na rua aí. Ixi, só não pode ficar muito na rua, né? Agora começou o frio, né? Uhum. E agora é a época que eles dizem que pode piorar, né? Exatamente, esse é o medo do pessoal da saúde aí. Só que nós estamos precavidos, andando de máscara, álcool gel, que eu estou de voluntário no SJC Sem Fome nas entregas, né? Ah, legal. E estamos com arrecadação nos outros grupos que eu faço parte, né? No Abraçando a Rua, nos voluntários da Solidariedade e no Old Indians Brasil. Então tá todos os grupos aí unidos nessa, né? Então todo mundo unidos aí. E muita gente ainda precisando, André. Muita gente já foram entregues aí pelo SJC Sem Fome, já foram entregues mais de 10 mil cestas básicas aí. E nós, com os outros grupos aí, nós conseguimos atingir a marca aí de 1.028 cestas entregues. Coisa boa, hein?
Então a coisa está indo bem. Então, e fora as que chegaram agora para serem distribuídas, né, do governo estadual. E chegaram 29 mil cestas, né? 28.434 para ser mais precisos. E já vai dar uma aliviada em muita família aí que está precisando mesmo. E a gente fica nesse impasse aí. O que vai fazer? Ninguém sabe o futuro, né? O futuro é incerto. Exatamente. Tem muita coisa ainda a ser discutida, né? E não para de aumentar, né? O número de mortes, o número de infectados. E como que você está vendo a situação aqui em São José, Marcelo? A população, apesar de tudo, está se cuidando? Está sendo bem instruída? André, no começo, nas duas primeiras, nós estamos 50 dias, né, na rua, direto, desde quando começou, de domingo a domingo. A nossa Páscoa foi fazendo ação social, nossa Sexta-feira Santa, ação social, o 1º de maio, ação social. Então, estamos direto, sem folga. E no começo, esse isolamento até que estava funcionando, mas agora, de 2 semanas para cá, André, praticamente o que eu percebo São José, 80% tá na rua, o pessoal tá na rua. Entendeu? E é carro, é trânsito nos horários de pico mesmo, o trânsito, a gente sai 7 horas da manhã, né? E volta tarde. E a gente vê movimento em todos os cantos, que eu rodo São José inteiro, Zona Leste, tem vezes que tem Zona Norte, Jaguari, Zona Leste lá pro lado do Frei Galvão, lado do Cajuru, Sudeste também. Ontem nós estávamos na Sudeste, pro lado do Pinheirinho, então atravessamos saímos do Galo Branco e atravessamos tudo para ir lá no Pinheirinho. E foi no horário de pico mesmo, das 6h30, 7 horas da noite, tava trânsito. Uma vantagem de estar sempre falando com você aí, estar sempre em contato, é que falou de São José dos Campos, alguma coisa em algum lugar você esteve e ouviu, né? Exatamente. Ontem nós rodamos praticamente quase 100 e poucos quilômetros. Rodamos Zona Norte, Galo Branco, Frei Galvão, depois fomos lá pro lado do Putim e terminamos aqui para nossa área da Zona Sul, que foi no Dom Pedro e Campo dos Alemães. Maravilha. O Marcelo, explica um pouco pro pessoal como que está funcionando esses programas de distribuição de cesta básica, entre outros. Então, o programa do SJC Sem Fome, ele está congelado um pouco as inscrições, né, pelo link, que atingiu acima de 20 mil inscrições. E já foram entregues aproximadamente mais de 10 mil kits, já foram entregues. E agora chegou essa semana aqui, que está sendo atendido pela prefeitura, no caso, veio 29, vão vir, né? Estão vindo gradativamente as cestas de São Paulo, para aqui para o almoxarifado central da prefeitura. E quem está fazendo essas entregas são o pessoal das vans escolares. Então a prefeitura pegou esse pessoal que estava parado, né? Estão colocando a cesta básica dentro das vans, e as vans estão indo nos bairros entregar essa cesta. Tá certo, então. Tem um link que sai com essa listagem aí, dessas 28 mil aí, né? Depois, não sei se você tem, eu posso passar para você, quem precisar, entre em contato aí com a rádio, no caso, com o André, e o André passa essa listagem aí das 28 mil famílias que vão ser contempladas. Então não tem muita gente que está achando que vai fazer cadastro, vai fazer essas coisas, e não é cadastro. Isso aí que já veio uma lista do governo estadual para a prefeitura aqui. Essas cestas já tem destino certo, né? E, inclusive, André, deixa eu aproveitar a audiência da rádio aí, tem muito fake news aí, auxílio emergencial, LBV dando cesta básica, auxílio gás, que ontem chegou muito aqui no meu celular, perguntando se era verdade. Pessoal, esses são perigosos, né? Exatamente, nada é mentira. O governo, a prefeitura, o governo
estadual, governo federal, ele não procura o cidadão. É o cidadão que tem que procurar os órgãos aí competentes, entendeu? Então não preenchem nada, não preencham nada, nem que for só o RG, só o CPF, só o nome. Isso aí é fake, é vírus. Tá explicado, então. Tenham todo o cuidado aí com o que estiverem mandando para vocês, né? Antes de tudo, eu né? fui entregar no banhado tem uma mãezinha lá que ficou sem o benefício dela, que tiraram da conta dela R$200. Ela foi sacar e não tinha mais o benefício para comprar fralda. Aí eu falei, mas você preenche algum cadastro? Tudo? Eu falei, tudo que vem no meu celular eu preencho. Nossa. Falei, tá dito aí onde foi seu erro. Meu Deus. Porque as pessoas não têm a devida instrução, né? E às vezes até mesmo no desespero, o que chega embarca, né? Foi o caso dela. Falou, tudo que veio pra mim eu preenchi. Cesta básica, auxílio não sei das quantas, auxílio não sei. Eu falei, não, você tem que saber pra ver se é verdade, porque muita gente repassa e nem sabe se é verdade. Tá certo, então. Mais do que explicado aí, né? E, Marcelo União, a cidade, você já comentou, né? Falou que, infelizmente, aparentemente as pessoas não estão seguindo aí muito bem as recomendações de isolamento, etc e tal, mas máscara, essas coisas, principalmente vocês que estão nesse serviço, estão usando tudo direitinho, né? Estamos. Álcool gel sempre de manhã, antes da gente sair, a gente enche o potinho, né? Graças a Deus eu ganhei, a minha família comprou também um pra mim, a mãe, a irmã comprou, então o álcool gel a gente enche o potinho de manhã e é o dia inteiro com álcool gel e a máscara. A máscara a gente carrega, eu e a esposa carrega pelo menos 2 ou 3 dentro do carro, né? Porque a recomendação parece que é cada 2 horas, 3 horas trocar de máscara, né? Porque ainda mais que dependendo do trabalho vai transpirando, né? Vai suando, tem que ter todo esse cuidado também, né? Isso mesmo, André. Maravilha. E aí na sua região, né? Residencial União, adjacências, como que tá o comportamento do povo? O pessoal, o que eu sinto aqui, André, o pessoal tá saindo na rua normalmente, viu? A gente vê muito movimento aqui pro lado da Sul. Não na Sul, é São José geral, né? Porque eu praticamente na Sul eu saio de manhã e fico o dia inteiro. Aí vem às vezes sai uma lista para cá para Sul, às vezes sai para Leste, mas a gente vê o movimento praticamente, eu vou falar 60%, 70% do pessoal tá na rua. A coisa realmente tá perturbada, né? Eu não sei se o pessoal não tá acreditando, se o pessoal tá... não sei, na realidade não é todo mundo que tá trabalhando na rua, né? Tem muita gente que tá zanzando pra lá e pra cá à toa. Porque como se diz, né? A gente tá vendo pessoas que caminham, como é que se diz? Que vão oh meu Deus, vai pro supermercado e às vezes leva a família inteira, né? Sem necessidade. Exato. Ao invés de ou só o rapaz, o dono, o marido, ou só a esposa, vai 2, 3, 4 pessoas no supermercado. A gente vê isso também. A situação vai se complicando. E as atividades aí, Marcelo, como que tá a distribuição, a agenda aí dos programas? Então, as festas mesmo, Andrezão, as festas que é o nosso forte, né, o que a gente gosta de fazer, alegria pro pessoal, tudo, todos cancelados. Tudo suspenso aí, né? Sem data para retornar. Uhum. Inclusive todos os motoclubes também, todos os eventos, todas as festas, todos cancelados. Adiados, né, não é nem cancelados, adiados para alguma data futura aí. Mas também está incerta essa data, né? Compreendo. Então não dá para abusar muito, né? Não dá. Aí o foco agora para todo mundo. E eu vou começar a campanha também. Hoje à noite, amanhã eu vou postar alguma coisa aí de roupa de frio, né? Doação para roupa de frio, né? Cobertores e roupa de frio, porque essa
essa campanha era do mês passado. A gente começa essa campanha em abril e maio, né? Mas aí o foco é alimento, mas estamos esquecendo do frio. Mês que vem já tá frio aí. Na realidade já tá frio, né? Esses dias já tá fazendo um friozinho. Já deu uma mudada aqui, né? Uma mudança no tempo. O clima mudou. Realmente a situação não tá fácil. E esse frio aqui eu acho que vai vir forte, né? Além desse vírus aí, dessa pandemia, tem o frio, né? Tem a pandemia do frio. Então a gente também tá nessa campanha, vai começar essa campanha aí, cobertor, algum agasalho aí, doar para o seu próximo. Esse daí é o Voluntários da Solidariedade que tá organizando. Isso, o Voluntário da Solidariedade, o Abraçando a Rua, né? Que a gente, antes da pandemia, a gente levava lanche para os moradores de rua. E o motoclube em si, né? O Old Indians. O Old Indians. Perfeitamente. Marcelo União aqui conosco, conversando com a Rádio Estadão Vale. E dos programas aí de levar a cesta básica, visitar os bairros, como que tá a programação para essa semana? Então, hoje encerrou o SJC, né? Porque é só de segunda a sexta. E amanhã a gente tem uma programação aí de levar com os grupos nossos, né? Que a nossa igreja amanhã tem uma arrecadação que é arrecadada durante a semana. Amanhã a gente vai montar os kits e levar. E domingo mesma coisa. Aí a gente vê quantas conseguiu montar e vai direcionando para as famílias. Perfeitamente. Então já tá tudo bem organizado, né? Tá tudo certinho. O pessoal da igreja tá fazendo as coisas. Aí amanhã eles vê quantas montaram, o que falta, o que não falta. Aí final de semana tem entrega, sábado e domingo. Aí é com os outros grupos, né? Que é o Abraçando a Rua, os Voluntários da Solidariedade e o pessoal da nossa igreja. Perfeitamente. É bom que até fazendo um trocadilho, né? Nesses momentos existe união, né? Existe união, é verdade. E agora que estamos vendo que é a hora que mais precisa de união, é essa hora aí, a hora do sufoco. E é onde que a gente vê quem está do nosso lado mesmo ou não. E falando nisso, né, você que anda para lá e para cá, para cima e para baixo, eu tô vendo muita gente cobrando e eu também não tô vendo muita participação por volta da turma. Os políticos, né, os vereadores aqui da cidade, talvez um ou dois, mas grosso modo, né, para uma cidade de 21 vereadores, eu não tô vendo o pessoal mobilizado aí. É uma pena também isso aí. Eu também tô na rua direto. Faz 50 dias que estamos na rua aí. E eu também não vejo ninguém se mobilizando. Eu vejo um ou outro ali que faz uma live, faz alguma coisa. E não é nem live, é uma gravação. Eu não sei o que está acontecendo. E aparece aqui e ali, mas que era eles que tinham que estar nessa linha de frente também, né? Exatamente, porque senão, porque depois para pedir voto é muito fácil, né? Verdade. Já chega a eleição. Eu nem sei se eu não estou acompanhando televisão, André. A gente sai cedo e chega tarde. Eu não sei nem como que tá aí. Acho que você até pode me informar aí. Essa parte aí vai ser adiado, não vai? Alguém cogitou alguma coisa assim ou não? Por hora ainda não está nada confirmado, né? Pelo que eu tenho acompanhado pelo noticiário. Tem algumas histórias, mas como ainda é uma coisa que depende da outra, eu não estou nem querendo falar muito assim a respeito, porque a pessoa pode de repente ouvir, falou no rádio que vai ser isso, né? Não vai ser nada. Por enquanto, está mantido a data prevista, né? Claro que qualquer mudança a gente depois confirma aí com o povo, né? Porque essa quarentena estadual, no caso, porque às vezes o Bolsonaro fala alguma coisa, o Dória fala outra, os prefeitos falam outra,
o povo fica no meio, ele fica no meio dessa guerra de todo mundo, né? E é aquela velha história, né, Marcelo? Cachorro com vários donos morre de fome, né? Exatamente, é isso aí. O pessoal, Marcelo, vai voltar a academia, vai voltar isso aqui. Eu falei, cara, um dá uma ordem, o outro fala mais, o outro fala que manda menos. Eu falei, eu tô igual você, não sei se pode abrir, se não pode. Vários cabeleireiros, né, barbeiros perguntaram pra mim. Aí eu nem soube responder. Eu falei, a priori, o Bolsonaro falou que era serviço essencial, mas depois o João Dória, que é o nosso governador atual, falou que não pode. E quem manda no estado seria ele, no caso. E aí voltamos à famosa dúvida, né? Porque depois o prefeito toma outra atitude, né? Exato, e eles não sabem. Eu falei, não, até então não abre, porque se abrir você pode sofrer penas, né? Como notificação, até multa, né? Até fechar o comércio, vão fechar, né? Exatamente. É situação delicada, né? É por Deus mesmo, Andrezão. Todo dia a gente entra em oração aí, né, pra poder dar esse livramento aí. Esse ano mesmo acabou. Hoje eu tava conversando com um senhor, que ele fez uma doação, nós fomos pegar lá umas roupas, e ele tava falando pra mim, ele falou, nossa, eu tinha tanta expectativa desse ano 2020, agora a gente quer que acabe logo 2020. Aí eu falei pra ele, na realidade, o nome dele é Seu Augusto. Seu Augusto, na realidade, esse ano já acabou. Uhum. Já acabou. Vamos chegar à metade do ano, mas com uma sensação que já acabou o ano. Porque todas as perspectivas que tinham, tudo aquilo que a gente desejou na hora que estourou os fogos, né? De 2019 para 2020, chegou a pandemia e parece que deu uma baqueada, né? Mudou tudo, em termos de financeiro, em termos de saúde, né? Em termos de geral, né? A perspectiva mesmo mudou tudo. O que seria para 2020, vamos adiar com muita fé em Deus para 2021. Exatamente. Vamos ficar aí no aguardo, né? E, claro, mobilizar nossas forças também para essas melhorias, né? Para que venham essas melhorias. Exatamente. Uma coisa eu digo, André, tem o cidadão antes da pandemia e o cidadão depois da pandemia. Muito mais forte. E que assim se mantenha, né? Forte e sobrevivente. É isso mesmo. Aquele instinto solidário que às vezes a gente não olhava, muita gente não olhava para o seu próximo. Agora ligou a televisão, ligou o rádio, vai ver que tem muita gente solidária. E assim esperamos que prossiga, né? Continue, exatamente. Esse legado continue, esse legado do bem continue. Não só por causa da pandemia, né? Uhum. Marcelo União, obrigado por falar aqui conosco e vamos tocando o barco, né? Vamos tocando o barco aí, com muita fé em Deus aí, né? Ele sempre está no controle e sabe o que é melhor para nós. Perfeitamente. Um abraço aí, meu amigo. A Rai-Vale está apresentando Programa No Clima, com André Bontempo. A informação na medida certa. Coronavírus. Atenção! Tem dúvida se está com coronavírus? Você não precisa sair de casa para se consultar. Basta ligar para 136 ou acessar nosso chat pelo saude.gov.br/coronavírus ou baixar o aplicativo Coronavírus SUS. TeleSUS. Consulta sem sair de casa. Ministério da Saúde. Governo Federal. A vida fica mais leve com cartão de crédito Olé consignado. Não tem anuidade, é internacional, melhores taxas do mercado, sem consulta ao SPC Serasa. Com cartão Olé, você pode fazer saques imediatos,
parcelar compras em 12 vezes sem juros, efetuar compras pela internet ou telefone e muito mais comodidades e segurança para você. Fale já com a Olé, corretora autorizada, Luciana Caravaca, 12 99784 9546. Confie na... Coronavírus. Atenção, se você tem mais de 60 anos, fique em casa, mesmo sem sintomas. As demais pessoas devem fazer sua parte. Reduzir a circulação é extremamente importante para diminuir a transmissão do coronavírus. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar. Dúvidas, ligue 136 ou acesse saude.gov.br/coronavírus. Quer saber mais? Baixe o aplicativo Coronavírus SUS. Ministério da Saúde. Governo Federal. A Raivale está apresentando Programa No Clima, com André Bom Tempo. A informação na medida certa. De volta então com o programa No Clima e só posso evidentemente agradecer aqui a participação de todos, a colaboração de todos e dizer que precisamos estar novamente unidos, né? Não deixar a peteca cair e lembrar que não cabe apenas a governo A, governo B, a Bolsonaro, a Dória, a Felício Ramute, a esse ou aquele controlar ou resolver a situação da pandemia no Brasil. Precisamos estar devidamente unidos e conscientes de tudo que está acontecendo. Precisamos também fazer a nossa parte. Sei que não está fácil toda essa questão relacionada a ficar em casa, a evitar sair, mas tem muita pessoa que está saindo e vamos ser francos. Respeito aqueles que eventualmente estejam até saindo para trabalhar, para arranjar alguma forma de garantir o seu sustento, o seu ganha-pão, mas não vamos ser hipócritas, tem muita gente também saindo apenas por sair, para zanzar, para passear, para desfilar na rua e não venham com conversa mole, a gente sabe que infelizmente isso é verdade e que inclusive tem sido cobrado e inclusive eu tenho visto e muito bem dito, pessoas que são contra o isolamento social, mas que estão também chamando a atenção dessas pessoas que estão saindo apenas pelo simples fato de sair. Porque aqueles que ainda saem, mas estão tomando os devidos cuidados, a devida proteção e, né, buscando não entrar em contato com o vírus ou formas de propagar o vírus, beleza, menos mal, vamos dizer assim. Agora, infelizmente, tem aquelas pessoas que a gente sabe que estão vacilando. E como se diz, quem avisa, amigo é. Mas, de qualquer forma, estamos aí. Você nos acompanha aqui pelo nosso Facebook, né? Também pelo meu canal do YouTube aí, o André Bom Tempo, né? André Bom Tempo Garcia Lima. É fácil aí de me encontrar. Você vê aquela fotinha vermelha, né? Que eu estou de chapéu. E evidentemente aqui no nosso aplicativo Raivale, no nosso site, digita aí André Bom Tempo, Rádio Estadão Vale, Raivale, que você com certeza encontra alguma coisa. Tá feito então, recado mais do que dado, né? E repetindo aqui novamente, obrigado a todos vocês que estiveram aí em contato, conectados conosco, né? E bom dia no coração de todos vocês. Até o próximo programa No Clima. André Bom Tempo e programa No Clima. Entretenimento e muita informação na manhã do seu sábado, pela Raivale, Rádio Estadão Vale. Fique atento e saiba o que acontece em São José dos Campos e no mundo afora.